Capítulo 36. O único a quem ele temeu na vida. "Não se foi, não!" bradou Harry. Ele não acreditava. Não queria acreditar. Continuava a lutar contra Lupin com todas as suas forças. Lupin não entendia. As pessoas se escondiam atrás daquele véu. Harry os ouvira sussurrando na primeira vez que entrara na sala. Sirius estava se escondendo, simplesmente emboscado fora de vista. "Sirius!" berrou. "Sirius!" "Ele não pode voltar, Harry", disse Lupin, a voz embargando enquanto se esforçava para conter Harry. "Ele não pode voltar porque está morto." "Ele não está morto!" bradou Harry. "Sirius!" Havia movimento em volta deles. Alvoroço inútil, lampejos de feitiços. Para Harry, eram ruídos sem significação. Os feitiços com as trajetórias desviadas que passavam por eles não importavam. Nada importava, exceto que Lupin precisava parar de fingir que Sirius, que estava a alguns passos deles atrás daquela cortina velha, não ia reaparecer a qualquer momento, sacudindo para trás os cabelos negros e ansioso para retornar à luta. Lupin puxou Harry para longe do estrado. O garoto, ainda olhando fixamente para o arco, estava zangado com Sirius agora por deixá-lo esperando. Mas uma parte dele compreendia, mesmo enquanto lutava para se desvencilhar de Lupin, que Sirius nunca o deixara esperando antes. Sempre arriscara tudo para ver Harry, para ajudá-lo. Se não saía do arco quando gritava por ele como se sua vida dependesse disso, a única explicação possível era que não podia voltar. Era que realmente estava... Dumbledore reunira a maioria dos comensais da morte restantes no meio da sala, aparentemente imobilizados por cordas invisíveis. Olho Tonto se arrastara pela sala até onde Tonks caíra e tentava reanimá-la. Atrás do estrado, ainda havia clarões momentâneos, grunhidos e gritos. Kim avançara correndo para continuar o duelo de Sirius com Bellatrix. "Harry!" Neville deslizara pelos degraus, um a um, até onde ele se encontrava. Harry parara de lutar com Lupin, que continuava a segurar seu braço por precaução. "Harry! Sinto muito!" disse Neville. Suas pernas prosseguiam dançando descontroladas. "Aquele homem, Sirius Black, era seu amigo?" Harry confirmou com a cabeça. "Aqui", disse Lupin baixinho, e apontando a varinha para as pernas de Neville, "Finite." O feitiço se desfez. As pernas de Neville voltaram ao chão e pararam. O rosto de Lupin estava pálido. Vamos procurar os outros. Onde é que eles estão, Neville?" Lupin se afastou do arco enquanto falava. Parecia que cada palavra lhe causava dor. "Estão lá em cima. Um cérebro adagou Rony, mas acho que ele está bem. E Hermione desacordada, mas sentimos um pulso." Ouviu-se um forte estampido e um berro vindo de trás do estrado. Harry viu Kim tombar no chão, berrando de dor. Bellatrix Lestrange deu meia volta e fugiu correndo, e Dumbledore se virou depressa. Ele atirou um feitiço contra ela, mas Bellatrix o desviou. Agora estava na metade da escadaria. "Harry, não!" exclamou Lupin, mas o garoto já se desvencilhara de seu aperto já frouxo. "Ela matou Sirius!" bradou Harry. "Ela o matou! Ela o matou!" E o garoto saiu correndo, subindo os degraus. As pessoas gritavam para ele, mas Harry não deu atenção. A barra das vestes de Bellatrix desapareceu à frente, e eles estavam novamente na sala em que os cérebros flutuavam. Ela lançou um feitiço por cima do ombro. O tanque se ergueu no ar e virou. Harry recebeu um dilúvio de líquido mal cheiroso. Os cérebros se desprenderam e escorregaram por cima dele, girando os longos tentáculos coloridos, mas ele gritou:
Wingardium Leviosa! E eles voaram para longe. Tropeçando e escorregando, Harry correu para a porta. Saltou por cima de Luna, que gemia no chão. Passou por Gina, que exclamou: Harry, quê? Por Rony, que ria bobamente, e Hermione, ainda inconsciente. Abriu com violência a porta para a sala preta circular e viu Bellatrix desaparecendo por uma porta do lado oposto. Para além, ficava o corredor para os elevadores. Ele correu, mas a bruxa batera a porta ao passar e as paredes já estavam girando. Mais uma vez, ele foi rodeado pelos riscos de luz azul produzido pelos candelabros em movimento. Onde é a saída? Gritou desesperado quando a parede parou com um ronco. Por onde se sai? A sala parecia estar esperando a pergunta. A porta às suas costas se escancarou e ele viu se estender à sua frente o longo corredor dos elevadores, iluminado por archotes e deserto. Correu. Ouviu um elevador descendo com estrépito. Disparou pelo corredor, dobrou o canto e esmurrou o botão para chamar um segundo elevador. O veículo balançava e batia cada vez mais próximo. As grades se abriram e Harry precipitou-se para dentro, agora esmurrando o botão marcado átrio. As portas se fecharam e o elevador começou a subir. Ele forçou as grades para sair do elevador antes que elas acabassem de abrir e olhou a toda a volta. Bellatrix estava quase chegando à cabine telefônica na outra extremidade do saguão. Mas ela olhou para trás quando Harry correu em sua direção e mirou outro feitiço contra o garoto. Ele se abrigou atrás da fonte dos Irmãos Mágicos. O feitiço passou voando por ele e atingiu as grades douradas do outro lado do átrio, fazendo-as retinir como sinos. Não se ouviram mais passos. Bellatrix parara de correr. Ele se agachou atrás das estátuas, atento. Saia daí, saia, Harryzinho! Chamou ela, imitando voz de bebê, e seu chamado ecoou no soalho encerado. Para que foi que você me seguiu, então? Pensei que estivesse aqui para vingar o meu querido primo. Estou! Gritou Harry, e um coro de Harrys fantasmagóricos pareceu repetir: Estou, estou, estou! Por todo o aposento. Ah! Você o amava, bebezinho Potter. Harry se sentiu invadido por um ódio que jamais conhecera. Atirou-se de trás da fonte e berrou. Crucio! Bellatrix gritou. O feitiço a derrubara, mas ela não se contorceu nem gritou de dor como fizera Neville. Já estava outra vez de pé, ofegante. Parara de rir. Harry tornou a se resguardar atrás da fonte dourada. O contrafeitiço dela atingiu a bela cabeça do bruxo, arrancou-a e projetou a mais de 5 metros, produzindo longos arranhões no soalho. Nunca usou uma maldição imperdoável antes, não é, menino? Gritou ela. Abandonara a vozinha de bebê. É preciso querer usá-las, Potter. É preciso realmente querer causar dor, ter prazer nisso. Raiva justificada não faz doer por muito tempo. Vou lhe mostrar como se faz, está bem? Vou lhe dar uma aula. Harry ia contornando a fonte pelo outro lado quando ela bradou. Crucio! E ele foi forçado a se abaixar outra vez, na hora em que o braço do centauro, que segurava o arco, saiu rodopiando e desabou com estrondo no chão, a uma curta distância da cabeça dourada do bruxo. Potter, você não pode me vencer! Ele podia ouvi-la se deslocando para a direita, para obter uma visão desimpedida dele. Harry contornou a estátua para se afastar de Bellatrix, agachando-se atrás das pernas do centauro, a cabeça na mesma altura que a do elfo doméstico.
Fui e sou a mais leal servidora do Lorde das Trevas. Aprendi com ele as artes das trevas e conheço feitiços tão fortes com que você, menininho patético, não tem a menor esperança de competir. Estupefaça! Berrou Harry. Ele contornara a fonte até o lugar em que o duende sorria para o bruxo, agora sem cabeça, e apontara para as costas de Bellatrix enquanto ela espiava pelo outro lado da fonte. A bruxa reagiu tão depressa que ele mal teve tempo de se abaixar. Protego! O jato de luz vermelha, seu próprio feitiço estuporante, se voltou contra ele. Harry correu a se proteger atrás da fonte e uma das orelhas do duende saiu voando pelo saguão. Potter, vou lhe dar uma única chance! Gritou Bellatrix. Me entregue a profecia. Faça-a rolar pelo chão na minha direção e talvez eu lhe poupe a vida. Bom, você vai ter de me matar, porque ela não existe mais! Urrou Harry, e ao fazer isso, a dor queimou sua cicatriz. Mais uma vez ela ardia como se estivesse em fogo, e o garoto sentiu um ímpeto de fúria completamente divorciado de sua própria raiva. E ele já sabe, disse Harry, com uma risada desvairada que se igualava à de Bellatrix. Seu velho e amado companheiro Voldemort sabe que não existe mais. Ele não vai ficar nada satisfeito com você, vai? Quê? Que é que você quer dizer? Disse ela, e pela primeira vez havia medo em sua voz. A profecia se quebrou quando eu estava tentando subir os degraus com Neville. Então, que é que você acha que Voldemort vai dizer disso? Sua cicatriz ficou em brasa e queimou. A dor fez seus olhos lacrimejarem. Mentiroso! Gritou Bellatrix, mas ele percebia o terror por trás da raiva agora. Está com a profecia, Potter, e vai me entregá-la! Átio profecia! Átio profecia! Harry soltou outra risada, porque sabia que isso a irritaria. A dor aumentava em sua cabeça com tal intensidade que ele achou que seu crânio poderia estourar. Ele acenou a mão vazia por trás do duende de uma orelha só e retirou-a rapidamente quando Bellatrix lançou mais um jato de luz verde contra ele. Não tem nada aqui! Gritou ele. Nada para convocar! Ela quebrou e ninguém ouviu o que disse. Pode informar ao seu chefe. Não! Ela gritou. Não é verdade! Você está mentindo! Milord, eu tentei! Não me castigue! Não perca seu fôlego! Berrou Harry, os olhos apertados com a dor na cicatriz, agora mais terrível que nunca. Ele não pode ouvir você daqui! Não posso, Potter, disse uma voz aguda e fria. Harry abriu os olhos. Alto, magro e encapuzado, sua medonha cara ofídica, pálida e magra, seus olhos vermelhos de pupilas verticais encarando-o. Lord Voldemort aparecera no meio do saguão, a varinha apontada para Harry, que ficou paralisado, incapaz de se mover. Então, você destruiu minha profecia? Perguntou Voldemort mansamente, encarando Harry com aqueles olhos cruéis e vermelhos. Não, Bella. Ele não está mentindo. Vejo a verdade me encarando de sua mente inútil. Meses de preparação, meses de esforço, e os meus comensais da morte deixaram Harry Potter me frustrar mais uma vez. Milord, sinto muito. Eu não sabia. Eu estava lutando com o Animago Black. Soluçou Bellatrix, atirando-se aos pés de Voldemort quando ele se aproximou lentamente. Milord, o senhor devia saber. Fique quieta, Bella, disse Voldemort ameaçador. Cuidarei de você em um momento. Você acha que entrei no Ministério da Magia para ouvir você choramingar desculpas? Mas, Milord,
Ele está aqui. Está lá embaixo. Voldemort não lhe deu atenção. Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter. Falou ele calmamente. Você tem me aborrecido muitas vezes, por tempo demais. Avada Kedavra! Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte, saltou do pedestal e aterrissou com estrépito no soalho entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando ela abriu os braços para proteger o garoto. Quê? Exclamou Voldemort, olhando para os lados, e então sussurrou. Dumbledore. Harry olhou para trás, seu coração batendo com violência. Dumbledore estava parado à frente das grades douradas. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com o rodopio da capa. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás de Voldemort e acenou a varinha em direção ao que restara da fonte. As outras estátuas ganharam vida. A da bruxa correu para a Bellatrix, que gritou e lançou feitiços, mas estes deslizaram inutilmente pelo peito da estátua, que se atirou sobre a bruxa e a pregou no chão. Entre mentes, o duende e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede, e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort, que desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta, quando Dumbledore avançou para Voldemort, e o centauro dourado iniciou um meio galope em torno dos dois. Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom, disse Dumbledore calmamente. Os aurores estão a caminho. Altura em que estarei longe e você morto, vociferou Voldemort. Ele lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo, atingindo a mesa do guarda de segurança, que incendiou. Dumbledore agitou sua varinha. A força do feitiço que dela emanou foi tal que Harry, embora escudado por seu guarda dourado, sentiu os cabelos ficarem em pé quando o raio passou, e desta vez Voldemort foi forçado a conjurar do nada um reluzente escudo de prata para desviá-lo. O feitiço, qualquer que fosse, não causou nenhum dano visível ao escudo, embora produzisse uma nota grave como a de um gongo, um som estranhamente enregelante. Você não está procurando me matar, Dumbledore? Gritou Voldemort, seus olhos vermelhos apertados e visíveis por cima do escudo. Está acima de tal brutalidade? Ambos sabemos que há outras maneiras de destruir um homem, Tom, disse Dumbledore calmamente, continuando a andar em direção a Voldemort como se nada temesse no mundo, como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo saguão. Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria. Não há nada pior do que a morte, Dumbledore, rosnou Voldemort. Você está muito enganado, disse Dumbledore ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente, como se estivessem discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Harry se sentiu apavorado ao vê-lo caminhar sem defesa, sem escudo. Quis dar um grito de alerta, mas seu guarda decapitado não parava de empurrá-lo para trás em direção à parede, bloqueando todas as suas tentativas de sair de trás dele. Na verdade, sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza. Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de prata. Desta vez foi o centauro de um só braço, galopando na frente de Dumbledore,
quem recebeu o impacto e se partiu em 1000 pedaços. Mas antes mesmo que os fragmentos batessem no chão, Dumbledore recuara a varinha e a vibrara como se brandisse um chicote. De sua ponta, voou uma chama longa e fina que se enrolou em Voldemort, com escudo e tudo. Por um momento, pareceu que Dumbledore vencera, mas então a corda de fogo se transformou em uma serpente, que se desprendeu de Voldemort na mesma hora e se virou sibilando furiosamente para enfrentar Dumbledore. Voldemort desapareceu. A serpente se empinou no soalho, pronta para atacar. Surgiu uma labareda no ar acima de Dumbledore, ao mesmo tempo que Voldemort reaparecia sobre o pedestal no meio da fonte, onde até recentemente havia 5 estátuas. Cuidado! Berrou Harry. Mas enquanto gritava, outro jato de luz verde voou da varinha de Voldemort contra Dumbledore, e a serpente deu o bote. Fawkes mergulhou à frente de Dumbledore, abriu o bico e engoliu o jato de luz verde inteiro. Então rompeu em chamas e tombou no chão, pequena, enrugada e incapaz de voar. No mesmo instante, Dumbledore brandiu a varinha em um movimento fluido e longo. A serpente, que estava prestes a enterrar as presas nele, voou muito alto e desapareceu em um fiapo de fumaça negra. E a água na fonte subiu e cobriu Voldemort como um casulo de vidro derretido. Durante alguns segundos, Voldemort continuou visível apenas como uma figura ondeada, escura e sem rosto, tremeluzente e difusa sobre o pedestal, tentando visivelmente se livrar da massa sufocante. Então desapareceu e a água caiu com estrondo na fonte, extravasando impetuosamente pelas bordas, encharcando o chão encerado. Milord! Gritou Bellatrix. Com certeza terminara. Com certeza Voldemort batera em retirada. Harry fez menção de correr de trás de sua estátua guarda, mas Dumbledore bradou. Fique onde está, Harry! Pela primeira vez, Dumbledore pareceu temeroso. Harry não via por quê. O saguão estava vazio, exceto pelos dois, a soluçante Bellatrix, ainda presa sob a estátua da bruxa, e a fênix recém-nascida crocitando debilmente no chão. Então a cicatriz de Harry estourou e ele sentiu que estava morto. Era uma dor que superava a imaginação, uma dor que superava a capacidade de sofrer. Ele foi levado do saguão, preso nas espirais de uma criatura de olhos vermelhos, tão apertadas que ele não sabia onde terminava o seu corpo e começava o da criatura. Estavam fundidos, unidos pela dor, e não havia saída. E quando a criatura falou, usou a boca de Harry, fazendo com que em sua agonia o garoto sentisse o queixo mexer. Me mate agora, Dumbledore! Cego e moribundo, cada parte do seu corpo gritando por alívio, Harry sentiu a criatura usando-o mais uma vez. Se a morte não é nada, Dumbledore, mate o garoto! Faça a dor passar, pensou Harry. Faça ele nos matar. Acabe com isso, Dumbledore. A morte não é nada em comparação. E reverei Sirius. E o coração de Harry se encheu de emoção. As espirais da criatura se afrouxaram. A dor desapareceu. Ele estava deitado de borco no chão, sem óculos, tremendo como se estivesse deitado sobre gelo e não madeira. E havia vozes ecoando pelo saguão, mais vozes do que deveria haver. Harry abriu os olhos. Viu seus óculos junto ao calcanhar da estátua sem cabeça que o guardava, mas que agora estava caída de costas no chão, rachada e imóvel. Pôs os óculos, ergueu ligeiramente a cabeça e descobriu o nariz torto de Dumbledore a centímetros do dele. — Você está bem, Harry? — Estou, disse Harry, tremendo com tanta violência que não conseguia manter a cabeça em pé direito. — Estou. Onde está Voldemort? Onde? Quem são esses?
Que é? O átrio estava cheio de gente. O soalho refletia as chamas verde esmeralda que explodiram em todas as lareiras ao longo de uma das paredes. Delas emergiam torrentes de bruxas e bruxos. Quando Dumbledore o ajudou a se levantar, Harry viu as minúsculas estatuetas douradas do elfo doméstico e do duende conduzindo um aturdido Cornélio Fudge. Ele estava ali! Gritou um homem de vestes vermelhas e rabo de cavalo, apontando para um monte de destroços dourados do outro lado do saguão, onde Bellatrix estivera presa momentos antes. Eu o vi, Sr. Fudge! Juro que era você sabe quem! Ele agarrou uma mulher e desaparatou! Eu sei, Williamson. Eu sei. Eu também o vi. Balbuciou Fudge, que estava usando pijama sob a capa de risca de giz e ofegava como se tivesse corrido quilômetros. Pelas barbas de Merlin. Aqui! Aqui! No Ministério da Magia. Céus! Não parece possível. Palavra de honra. Como pode ser? Se você for ao Departamento de Mistérios, Cornélio. Disse Dumbledore, aparentemente satisfeito de que Harry estivesse bem e se adiantando para que os recém-chegados vissem que ele se encontrava ali pela primeira vez. Alguns ergueram as varinhas. Outros simplesmente fizeram caras surpresas. As estátuas do elfo e do duende aplaudiram, e Fudge se assustou tanto que seus pés calçados de chinelos se ergueram do chão. Você encontrará vários comensais da morte fugitivos amarrados na Câmara da Morte por um feitiço anti-desaparatação, aguardando sua decisão sobre o destino a dar a eles. Dumbledore! Exclamou Fudge sem conter o seu espanto. Você, aqui? Eu... Ele olhou agitado, procurando os aurores que trouxera, e não poderia ter ficado mais claro que estava indeciso se deveria ordenar: prendam-no! Cornélio, estou pronto a enfrentar seus homens e vencê-los mais uma vez, disse Dumbledore com voz tonitruante. Mas há uns minutos você viu, com seus próprios olhos, a comprovação de que há um ano venho lhe dizendo a verdade. Lord Voldemort retornou. Você esteve perseguindo o homem errado durante 12 meses, e já está na hora de ouvir a voz da razão. Não... Bom... Atropelou-se Fudge olhando para os lados, como se esperasse alguém lhe dizer o que fazer. Mas como todos continuaram calados, falou. Muito bem. Dawlish, Williamson, desçam ao Departamento de Mistérios e vejam... Dumbledore, você terá de me contar exatamente a fonte dos Irmãos Mágicos. Que aconteceu? Acrescentou lamurioso, correndo o olhar pelo chão, onde estavam espalhados os restos das estátuas da bruxa, do bruxo e do centauro. Podemos discutir isso depois de eu mandar Harry de volta a Hogwarts, disse Dumbledore. Harry Potter! Fudge virou-se e encarou Harry, ainda encostado à parede ao lado da estátua caída que o guardara durante o duelo entre Dumbledore e Voldemort. Ele? Aqui? Espantou-se Fudge. Por quê? Afinal, o que aconteceu? Explicarei tudo, repetiu Dumbledore, quando Harry tiver regressado à escola. Dumbledore se afastou da fonte em direção à cabeça dourada do bruxo no chão. Apontou a varinha para ela e murmurou: Portos! A cabeça brilhou azulada, vibrou ruidosamente contra o chão de madeira por alguns segundos, então tornou a se imobilizar. Agora, escute aqui, Dumbledore, disse Fudge quando ele apanhou a cabeça e voltou a Harry, carregando-a.
Você não tem autorização para usar essa chave de portal. Você não pode agir assim diante do ministro da magia. Você... Sua voz falhou sob o olhar professoral que Dumbledore lhe atirava por cima dos óculos de meia-lua. Você dará ordem para transferir Dolores Umbridge de Hogwarts, disse Dumbledore. Mandará os seus aurores pararem de perseguir o meu professor de trato das criaturas mágicas para ele poder voltar ao trabalho. Concederei a você. Dumbledore puxou do bolso um relógio de 12 ponteiros e o consultou. Meia hora do meu tempo hoje à noite, na qual poderei folgadamente abordar os pontos mais importantes do que aconteceu aqui. Depois terei de retornar à minha escola. Se precisar de mais alguma ajuda, naturalmente será bem-vindo se entrar em contato comigo em Hogwarts. As cartas endereçadas ao diretor chegarão às minhas mãos. Fudge arregalou mais que nunca os olhos. Sua boca se abriu e o rosto redondo se tornou mais corado sob os cabelos grisalhos e despenteados. Você... Dumbledore deu-lhe as costas. Pegue esta chave de portal, Harry. Ele estendeu a cabeça dourada da estátua e Harry pousou a mão nela, sem se importar com o que faria a seguir nem aonde iria. Verei você em meia hora, disse Dumbledore brandamente. 1, 2, 3. Harry sentiu a conhecida sensação de que um gancho o puxava por trás do umbigo. O soalho polido desapareceu sob os seus pés. O átrio, Fudge e Dumbledore, tudo desapareceu e ele estava voando num redemoinho de cor e som.